Bom dia, seja bem-vinda a mais um EBD e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, Ministério da Mulher. E aí, mulher pode ter ministério, não pode ter ministério, como é que é isso? O que é que a Bíblia diz? Qual a opinião maior? O que é que os batistas pensam sobre isso? Será que existe ministério feminino na comunidade batista? Isso são coisas que nós vamos descobrir hoje. E eu quero convidar vocês para refletir sobre isso a partir do texto do pastor Ed René Kivitz, Nasce uma Igreja. Nós temos conversado bastante, né, sobre essa igreja que nós estamos esperando reconstruir, realinhar, remodelar, repensar, refletir depois desse período de pandemia ou durante ele, né? Porque a igreja não deixou de existir na pandemia. Então, nós nos propusemos, através do livro Nasce uma Igreja, pensar, quando nós voltarmos para o espaço físico, né, o que é que nós teremos que ter aprendido de lição enquanto igreja para melhorarmos enquanto igreja, para que a nossa igreja seja um lugar saudável, um lugar de restauração de vidas, um lugar de crescimento espiritual, de apoio mútuo. E nós temos feito vários estudos. Começamos lá na primeira lição, falando de como Paulo expandiu a mensagem do evangelho de dentro do arraial judeu, israelense, para aquilo que eles chamavam na época de gentios, né? E a partir da instalação da igreja em Corinto, nós temos passado por inúmeras reflexões, nós já estamos na lição 11. Se você não ouviu as lições ainda, todas as lições estão aqui na nossa plataforma do YouTube. Então, você pode pesquisar lá desde a lição 1 e ir assistindo. São lições curtas, rápidas, de meia hora mais ou menos. Vai ser um momento bacana de recuperar, né, o que nós já estudamos. E hoje nós vamos falar um tema assim um pouquinho polêmico, né, que é o ministério da mulher e como esse ministério é visto. Pode, não pode ter ministério? Jesus permitiu mulheres no seu ministério, não permitiu? E a gente começa a reflexão disso a partir de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Os irmãos sabem, nós temos estudado o livro de Coríntios. Por quê? Porque nasce uma igreja, ela começa na instalação da igreja de Corinto, né, na cidade de Corinto. E lá na lição 1 você vai entender por que Paulo escolheu essa cidade, a cidade de Corinto. E aí Paulo instala a igreja, ele continua a sua viagem missionária. Em algum momento da sua viagem missionária, ele recebe notícias da igreja de Corinto. Em algumas lições também eu já disse que a igreja de Corinto talvez seja o referencial daquilo que a gente não deve ser como igreja. Tudo que a gente precisa corrigir para que a igreja seja saudável, para que a igreja seja um lugar onde um corpo são, né? E por isso que nós sempre trazemos a referência da igreja de Corinto, porque nós estamos estudando o livro de Coríntios. E aí, para entender o ministério da igreja, o ministério da mulher na igreja, a gente precisa também se atentar a este fato, né? Porque Paulo, a minha mãe sempre diz assim, cada filho precisa de uma mãe diferente. E uma vez eu vi a minha irmã falando para ela, eu agora entendo por que a senhora diz que cada filho precisa de uma mãe diferente. Porque cada filho é diferente, cada indivíduo é diferente. Não é diferente com as igrejas, né? Então, Paulo exorta cada igreja naquilo que ela precisa, na sua identidade, em como ela é. E ele toma posturas a partir dessa leitura que ele faz da comunidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir quando se fala do ministério da mulher é que a gente precisa ler as circunstâncias. E nós já fizemos isso muitas vezes nas nossas lições. Muitas vezes eu comecei explicando para vocês o contexto social, né?
Por exemplo, quando a gente foi falar sobre o divórcio, eu contei para vocês sobre o contexto social, de por que a igreja de Corinto estava passando por um momento em que muitos casais queriam se separar, né? Inclusive por uma tomada de decisão a partir de uma leitura da orientação de Deus acerca do sexo, né? E agora também é o momento da gente pensar nas circunstâncias. Paulo, por exemplo, tem uma maneira de lidar muito diferente com os irmãos da cidade de Gálatas. Porque os irmãos da cidade de Gálatas, eles têm o movimento contrário, eles são muito resistentes a novidades. Então, Paulo sempre fala com eles, tentando fazê-los compreender que é preciso se abrir para o novo, para as novas atitudes. A igreja de Corinto já é o contrário, né? É uma igreja que se modifica muito rapidamente, que absorve os costumes locais rapidamente. Eu já falei para os irmãos que era uma cidade portuária, era uma cidade em que muitas culturas conviviam, muitos credos, muitos deuses conviviam naquela cidade. Então, era uma cidade mais aberta ao novo, a trazer para si práticas, crenças, tradições, modos de ser, modos de viver, muito mais rapidamente do que outras culturas, né? Inclusive, foi uma das questões pelas quais Paulo escolheu Corinto, porque ele entendia que das cidades gentílicas, né, das cidades que não eram as cidades israelenses, em que havia um grande trânsito de pessoas, aquela cidade era a cidade que poderia estar mais aberta ao evangelho. Então, assim, se em Gálatas Paulo tenta pedir aos irmãos que sejam menos conservadores, em alguns momentos, conversando com com os coríntios, né, com os moradores de Corinto, ele vai pedir para que as pessoas sejam um pouco mais conservadoras. Então, a gente precisa fazer essa leitura das circunstâncias. Né? Então, assim, as palavras de Paulo para Corinto são palavras que pedem para os irmãos serem um pouco mais conservadores, refletir um pouco mais, né? Pensar um pouco mais e se aproximar, às vezes, um pouco mais da tradição também. E aí, o pastor Ed Renekiewicz, ele traz uma visão, né, do papel da mulher, não só na igreja, mas na narrativa bíblica muito interessante, muito interessante. Ele fala sobre a compensação da narrativa da criação. Então, assim, a primeira coisa, nós estávamos numa reunião de diáconos, né? E na conversa surgiu a questão da criação e os irmãos falando, e assim, qual é a minha visão, tá, irmãos? Eu não tenho nenhum teólogo que reforce as minhas ideias. Ninguém estava lá na hora da criação. A criação, em Gênesis, é um texto poético de alguém que, dentro das suas limitações humanas, faz um relato dos acontecimentos. Mas ninguém estava no momento da criação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A única coisa que existia era o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Então, ninguém estava lá. Você precisa criar um texto para narrar aquela história. Nas filosofias, nós chamamos isso de mito geracional. Cada povo tem o seu mito geracional. Os cristãos, eles têm um mito geracional único. Então, como existe cristão espalhado pela face da terra, porque Jesus ordenou que nós espalhássemos o evangelho pela face da terra. Então, esse relato chega para todos. Então, diferentes culturas têm diferentes mitos geracionais. Mas a maioria deles combina de que o homem veio da terra, né? De que o homem veio do barro. Então, em várias culturas africanas, eu não sei se são os bantus, acho que são os bantus, né? Eles têm até o relato de que o Deus manda seus filhos para a terra, mas os filhos fazem o ser humano de barro. Eu acho que uma das poucas culturas onde o ser humano não vem do barro
é a cultura mexicana, que tem uma ligação muito forte com o milho. Então, eles dizem que houve 3 tentativas. Na primeira tentativa foi o barro, mas quando secava ficava quebradiço, se quebrava, né? Ele não dava estrutura, esse homem. Aí tentaram de madeira, mas aí o homem ele não tinha sentimentos, até que retiraram, fizeram do milho, então deu certo. Mas eu acho que é uma das poucas culturas onde o ser humano não vem do barro, né? Então nós estamos lidando com um mito geracional, com uma forma, dentro das limitações humanas, de alguém contar e relatar como o mundo começou. E aí o pastor Ed Renekiewicz vai dizer assim: se lá no mito da criação a mulher vem do homem, na redenção que Cristo traz, Cristo é tão completo na sua redenção, que até nisso há uma redenção. Se a mulher provém do homem na criação, no processo da salvação, o filho do homem vem da mulher. Então, nesse momento, historicamente, né, houve uma compensação da narrativa da criação. E o Evangelho nos torna iguais perante Deus nesse processo de restauração do mundo através do advento de Cristo. É uma visão muito interessante. Se os irmãos tiverem alguma vez a oportunidade de terem o livro Nasce uma Igreja, que não é, assim, é difícil de adquiri-lo porque ele é antigo, né? Como eu já falei para vocês, ele é lá da década de 80, 90, por aí, do iniciozinho da década de 90. E eu não acho que ele esteja sendo produzido, editado nesse momento, mas é uma visão muito interessante que o pastor Ed Renekiewicz traz. E a gente tem que entender também, gente, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela revela para nós Deus, mas ela foi escrita em tempos históricos e por homens, né? Então, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas nem toda palavra que existe na Bíblia foi exatamente a palavra de Deus, e Paulo vai falar isso várias vezes. Quando ele dá a opinião dele sobre as coisas, inclusive aqui no livro de Coríntios, ele diz assim: falo isso de mim mesmo. Ou seja, não é uma ordenança divina, é a minha interpretação, a minha leitura sobre esse assunto. Paulo vai dizer isso em vários dos seus livros. Eu falo isso de mim mesmo, né? Porque Paulo tinha muito essa preocupação pedagógica mesmo, assim, de ensinar, de traduzir, né? Até porque ele estava falando com povos diferentes, de línguas diferentes. Então, Paulo tem essa preocupação de traduzir e de deixar claro o que é palavra de Deus e o que é a sua interpretação sobre um assunto. Tem uma outra lição aqui, que eu não me lembro se é 7 ou a 8, que eu falo sobre essa palavra de Paulo. Ele diz: digo isso de mim mesmo. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é talvez o registro histórico mais longo da humanidade, né? Ela registra um período muito longo, mais ou menos 600 anos no Antigo Testamento, a Bíblia registra, e no Novo Testamento ela vai registrar quase um século. Então, assim, é um livro histórico, de tempos históricos. E aí você vai dizer assim: Yumi, como é esse negócio de tempos históricos? Você sabia que no século XVIII ser canhoto era pecado? Se você for chegar hoje na igreja e for fazer um sermão dizendo que os irmãos que são canhotos, eles precisam se arrepender, parar de usar a mão esquerda e começar a escrever com a mão direita, você vai achar uma coisa muito comum, muito normal? Isso é o tempo histórico. As culturas, as sociedades vão se modificando, e o que é que permanece? Permanece a palavra de Deus. Permanece aquilo que é inegociável no Evangelho. Mas, assim, a questão do ministério da mulher, a gente tem que entender esse ambiente social, e por isso que eu falei lá na vinheta que a gente ia falar de BBB, né? É que muito do ministério da mulher e das posturas que se tem sobre o ministério da mulher, elas não são necessariamente palavras de Deus. Elas são uma interpretação cultural dos tempos.
Nessa própria palavra, no capítulo 11, vai falar, por exemplo, sobre o uso do véu, que o uso do véu é a honra da mulher, né? A mulher precisa ir à igreja com a cabeça coberta, né? Sobre o uso do véu. Eu não me recordo, e olha que eu sou membro de proclamação desde meu 1 mês de idade, porque quando eu fui ser apresentada em proclamação, eu já comecei trabalhando, porque eu já fiz Jesus no alto de Natal, já me botaram lá na manjedoura. Desde que eu sou criança, eu nunca vi uma irmã mulher da Igreja Batista da Proclamação com a cabeça coberta com véu. E eu convivo com mulheres muito honradas desde que eu sou muito pequena nessa igreja. Por que elas não usam véu? Porque houve uma mudança social. No entanto, mesmo com todas as mudanças que nós vivemos, a igreja, às vezes, ele é um ambiente que reflete a sociedade como um todo. E desde lá, de quem escreveu aquele primeiro texto da criação, até os dias de hoje, a mulher tem sido colocada num lugar até inferior que o homem, contrariando completamente a redenção que o Evangelho faz. E aí, se vocês observarem nas últimas semanas, houve um assunto muito polêmico que tomou conta da internet, foi parar na TV também, que é sobre uma participante do BBB chamada Carla Dias, que foi eliminada não por nada do que ela não fez nada de errado. Ela era uma pessoa muito educada, que tratava todo mundo bem, que tentava lidar com a verdade, mas ela se apaixonou dentro da edição do BBB. E o homem pela qual ela se apaixonou não tinha atitudes muito boas. E as pessoas esperavam que ela se afastasse daquele relacionamento. E ela não se afastou. E ela foi eliminada não por uma coisa que ela fez. Ela foi eliminada por uma coisa que o parceiro dela fez. E essa é a história da mulher na sociedade e na humanidade, né? E isso acaba se refletindo também no Ministério da Mulher na Igreja. A visão que se tem do Ministério da Mulher na Igreja está impregnada da nossa leitura social, da forma como nos relacionamos socialmente. E eu fico pensando, né? A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons, como ele quer. Nós vamos ter uma próxima lição, então não acabou ainda esse livro, tá? Retornem aos domingos para ouvirem as nossas lições. Numa próxima lição, nós vamos falar exatamente sobre isso, que o Espírito Santo distribui os dons na igreja como ele quer. Agora, eu fico pensando, será que o Espírito Santo, ele confere se é homem ou mulher para distribuir o dom do pastoreio? O dom de ser pastor? Será que ele faz esse crivo, esse critério? O fato o Ministério da Mulher, ele não tem muito a ver sobre o mover do Espírito sobre as nossas vidas. Porque o fato da mulher não poder exercer o dom, por exemplo, do ministério do pastorado, ele não tem a ver com o fato dela ser ou não cheia do Espírito. É um fato de exercício do poder. O que de fato impede não é uma questão ligada à Bíblia, mas é uma questão cultural. Aí você vai dizer, mas lá na Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas a Bíblia também diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a Bíblia faz um recorte muito interessante. Ele diz, ninguém machuca a própria carne. Então, assim, eu estou dizendo que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, confiando que aquele que ama a mulher vai amá-la como a ele mesmo. E ninguém machuca a própria carne. Todo mundo se defende, todo mundo quer viver, né? Todo mundo espera que se pegar o coronavírus, consiga um respirador, consiga atendimento médico. Todo mundo quer viver. Todo mundo se protege, né? A gente protege as crianças, se elas vão aprender a andar de bicicleta, todo mundo protege a sua própria carne. Então, vocês veem que a interpretação ela está bastante ligada à forma como nós, enquanto sociedade, consideramos alguns assuntos. E não é só sobre a mulher. Né? Na igreja, por exemplo, a gente tem uma escala de pecado mais grave e pecado menos grave. Então, adultério, muito grave.
Roubar dinheiro, muito grave. Fazer fofoca do irmão, menos grave. Não é só sobre a questão da mulher na igreja. E está muito impregnado da nossa visão social. E o que de fato acontece é que, como na sociedade as mulheres não ocupam lugares de poder, na igreja também as pessoas não vão achar que é uma coisa normal a mulher ocupar um lugar de poder. Porque seja no BBB, seja na igreja, seja na sociedade, seja na empresa que você trabalha, em todos esses espaços a forma de lidar com a mulher é o mesmo. Vem desde lá, daquele tempo muito antigo até hoje, sendo exercido, não contra uma mulher, mas contra a mulher, né? Essa não é uma instituição, né? Mas a figura a mulher, exercido um ódio que se chama misoginia. E que não aceita como natural uma mulher exercer um espaço de poder. E qual é o maior espaço de poder na igreja? Eu cresci, por exemplo, ouvindo que o pastor é o anjo da igreja, né? Então, o pastor é esse líder espiritual, é esse líder administrativo, é esse líder, né, de sonhos e projetos na vida da igreja. Essa é a figura do pastor. E se na sociedade a mulher não pode ocupar esse lugar, inclusive na igreja isso vai ser refletido. Então, ceder esse espaço de poder para uma figura feminina é muito difícil. O que a lição, né, o que este capítulo específico do livro Nasce uma Igreja traz, é que para além de uma mulher ou um homem exercer espaços de poder na igreja, a gente precisa entender que exercer esse espaço os critérios para exercer esse espaço são mais importantes do que se ele é homem ou se ele é mulher. Os irmãos conseguiram compreender? O livro traz toda essa explicação, né, social, filosófica, sobre os papéis que a mulher exerce, de forma sucinta e curta. Ele nos traz essa reflexão que eu nunca fiz antes, né, sobre a compensação da narrativa da criação. Mas o que ele chama a atenção é que, independente de ser homem ou de ser mulher, porque não há nenhum impeditivo para que a mulher exerça esses ministérios na igreja, né? Até porque o Espírito Santo de Deus distribui os dons como Ele quer. O dom do ensino, o dom da hospitalidade, o dom da caridade, o dom da oração. Ele distribui o dom da profecia, o dom do ministério do apostolado, do pastorado. Ele distribui como ele quer. Então, mais importante do que ser um homem ou ser uma mulher são os critérios para desenvolver os ministérios. Né? E a primeira coisa que ele chama a atenção é que os ministérios devem ser exercidos respeitando a dinâmica cultural. Então, a gente precisa compreender essa dinâmica social e conseguir fazer uma separação do que é saudável e benéfico para a igreja, o que não é saudável e benéfico para a igreja. Então, se eu for pensar em como a sociedade judaica do tempo de Paulo compreendia a mulher, obviamente, ela não vai ser autorizada a exercer nenhum ministério na igreja. Porque se os irmãos não se lembram, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, contaram quantos homens tinham. Porque tem um adicional do versículo dizendo, assim, e havia ainda mulheres e crianças. Eles contam quantos homens eles alimentaram para além das mulheres e crianças que existiam. Que é a mesma coisa que você vai ver lá no Antigo Testamento também. Quando se conta a quantidade de judeus escravizados que foram libertos no processo do Êxodo, eles vão contar a quantidade de homens, né? Para além de mulheres, crianças e animais que foram libertos também. Eles falam dos animais, né, que levaram, não que os animais foram libertos. Deixa eu me corrigir aqui para depois dizer assim, o homem está transformando o animal em ser humano, foi liberto da escravidão. Não, eles contam os animais que levaram porque foi espólio de guerra. Mas, se a gente for considerar
uma palavra daquele tempo, se hoje já é difícil uma mulher exercer um espaço de poder, imagina há 2000 anos atrás, na sociedade judaica, inclusive, porque na sociedade judaica é muito importante a questão da primazia do homem, né? Essa sociedade judaica, ela é muito regida por essa lei, onde a primazia é do homem. E em que a mulher precisa usar o véu para ter honra, né? Não é o seu comportamento, não é a sua atitude que honra a sua vida. É se ela tem a cabeça coberta ou não. Se a gente for para as culturas atuais, tem lugares no mundo que a mulher não pode mostrar nem o olho, né? Então, assim, a gente precisa compreender que esse texto ele foi produzido respeitando uma dinâmica cultural. E qual é a nossa dinâmica cultural hoje? A nossa dinâmica cultural hoje é uma dinâmica cultural em que as mulheres cada vez mais têm demonstrado sua capacidade e ocupado espaços distintos e diferentes, né? A gente tem uma juíza baiana, mulher, Luiz Linda Valois, vai receber até uma homenagem semana que vem, né? Por ser mulher e juíza e baiana e muitas coisas. A gente já teve no mundo inteiro presidentes mulheres, inclusive os países que tiveram um dos países que tiveram a melhor resposta ao coronavírus, inclusive, que já liberou, né, tudo, o país zerou, o Covid é presidido por uma mulher. Então, nós estamos ocupando vários espaços e isso vai se refletir na igreja. Então, a gente tem que ter esse discernimento de romper o véu do nosso tempo, né? Se Cristo nos iguala enquanto seres humanos, como que a gente vai manter uma posição que contraria, inclusive, a compensação da narrativa da criação, que é o advento de Cristo, né? Então, a gente precisa entender as dinâmicas culturais e respeitar. Eu falei para vocês que nós íamos falar sobre como é visto, né, esse ministério feminino nas comunidades batistas. Há alguns anos atrás, eu acho que mais de uma década, quando inclusive a Convenção Batista Brasileira foi aqui em Salvador, houve uma discussão sobre se seria ou não legitimado o Ministério de Mulheres como pastoras. E naquele momento, talvez, nós não tivéssemos a maturidade, o entendimento, não tivéssemos avançado, né, no nosso entendimento sobre o papel da mulher, e naquele momento não foi aceito pelos batistas o pleno exercício das mulheres como pastoras. No entanto, muitos trabalhos batistas são dirigidos por mulheres como missionárias, inclusive aqui na Bahia. Muitos ministérios são exercidos por mulheres, né? Muitas igrejas são cuidadas por mulheres, muitas missões são cuidadas por mulheres aqui na Bahia. Então, não há um exercício oficial, mas há um exercício oficioso, né? Porque Deus não escolhe se você é homem ou mulher. Deus lhe dá uma missão e você vai cumpri-la, né? Se você dispõe a sua vida para o trabalho, para o serviço, para essa carreira de que Paulo fala. Os ministérios também devem ser exercidos respeitando-se as lideranças estabelecidas, né? Então, assim, qual é então o nosso papel? E aí eu quero falar só com as irmãs. Qual é então o nosso papel nesse momento? É fazer um motim e dizer vamos lutar? Eu acho que nós sempre fomos chamadas, inclusive por Paulo, para uma fé racional, né? Então, assim, talvez a gente precise do momento certo para falar. A redenção de que Cristo fala não é que coloque o homem acima da mulher, como estava lá posto na narrativa da criação, ou que coloque a mulher acima do homem, como é a proposta de alguns movimentos, né? Não no discurso, mas no sentido de como se faz. Nós somos
iguais diante de Deus e dependentes de Deus. Somos interdependentes uns dos outros, que é uma lição que nós vamos ter mais à frente também. Homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, dentro do corpo de Cristo, nós somos interdependentes um do outro. Então, uma questão que vai nos ajudar a compreender que homem ou mulher, os ministérios devem respeitar as lideranças estabelecidas é entender que existe o espaço e quem está ocupando o espaço. Então, observe. Lá na Copa, a então presidente Dilma foi ao estádio, né? E algumas pessoas descontentes com o seu mandato, né? Ou com aquilo que ela representava, levantaram-se e a xingaram, né? Disseram palavras de baixo calão para ela. Eu não vou repetir, né, irmãos? Por favor. Muitos irmãos nossos, inclusive, acharam aquela atitude louvável. Porque elas não compreendem que há o espaço que se ocupa e quem está ocupando o espaço. Quando eu vaio, seja a presidente Dilma, seja o presidente Temer, ou seja o presidente Jair Bolsonaro, quando eu estou criticando o governo, né? E se eu lanço para ele um xingamento, eu não estou xingando só a pessoa, eu não estou xingando a pessoa Michel Temer, eu estou xingando uma pessoa que ocupa uma cadeira, ocupa um espaço, né, de exercício, de liderança, de poder, de administração de um país. Um caso muito claro disso é o ex-presidente Donald Trump, né, que apesar de estar assentado, né, em um cargo, eu ouvi um discurso de uma americana dizendo assim, ele pediu para sentar na cadeira mais importante do nosso país, apesar de estar. Ele falava no seu Twitter como uma pessoa física, como eu, como você, né? Ele se manifestava como eu, como você, como alguns twitters que a gente vê que comentam sobre o Oscar, comentam sobre o BBB, comentam sobre o jogo de futebol, comentam sobre o vizinho do lado que está ouvindo uma música. Ele se comportava assim. Ele não conseguia compreender que naquele momento, para além dele ser um indivíduo, um ser humano, ele estava ocupando um lugar, um espaço, uma cadeira, uma figura pública. Então, na igreja, a gente também precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, mais do que ser homem ou ser mulher, a gente tem que entender que espaço e quem está ocupando aquele espaço. E aí a gente vai pela ordem da capacidade que Deus nos dá. Às vezes, uma mulher tem mais conhecimento sobre a ciência contábil do que um homem na igreja. Então, ela está mais apta para assumir o cargo de tesoureira do que um homem. E eu vou escolher por ser homem ou ser mulher, ou eu vou escolher pela capacidade que o Espírito Santo deu, a idoneidade que o Espírito Santo deu às pessoas para exercerem o seu ministério. É isso que o livro nos traz a reflexão, né? Que a gente precisa respeitar essas lideranças estabelecidas, ainda que eu não concorde com elas. E aí agora eu vou pedir atenção aos irmãos que exercem cargos de liderança na igreja, sejam qual for. A gente também precisa respeitar as lideranças estabelecidas, reforçando e fortalecendo os nossos pares. Observem, é uma questão de comportamento, não se a pessoa que está exercendo é mulher ou homem. É sair esse entendimento pequeno e ampliar o nosso entendimento. Eu preciso encontrar o espaço certo para as minhas lutas. Eu preciso compreender que existe a pessoa que ocupa um cargo e existe esse espaço, né, que ela está ocupando, né? É o diácono, que é a pessoa, por exemplo, nós acabamos de perder uma diaconisa muito importante para a nossa igreja, era a Irmã Dezó. Irmã Dezó é uma pessoa, mas ela ocupava um espaço que é o espaço da diaconia, que ela levava, inclusive, com muita responsabilidade, né? De preocupar-se
quem foi que preparou a ceia, como essa ceia está sendo preparada, quando ela já não tinha mais a possibilidade ela mesma de preparar. Então, existe a pessoa, existe o espaço que ela ocupa. E às vezes eu não concordo com a pessoa. Às vezes eu tenho diferenças com essa pessoa. Mas eu não posso, trabalhar contra ela, porque eu não estou trabalhando contra ela. Eu estou trabalhando contra o ministério que ela exerce, o cargo que ela ocupa. Eu estou trabalhando contra o próprio corpo. É como se você estivesse sabotando o seu corpo, atacando o seu corpo, né? Eu estou com um olho inflamado, mas ao invés de colocar soro, eu coloco molho de pimenta. Não é um comportamento inteligente. E quando a gente é líder, né? Quando a gente exerce cargos de liderança, às vezes há choque entre outras lideranças. Então, a coisa mais, eu não vou dizer burra, mas com mais falta de inteligência que a gente pode fazer é atacar a pessoa, porque quando eu enfraqueço um par, eu enfraqueço a mim mesmo. Eu preciso respeitar a liderança estabelecida, porque eu trabalho não para a pessoa, eu trabalho para o corpo. E quando eu enfraqueço a pessoa, eu enfraqueço sua liderança, eu não estou enfraquecendo a pessoa, eu estou enfraquecendo aquela parte do corpo. Conseguem compreender? Mas ele continua. Ele diz: os ministérios devem ser exercidos sobre o respeito à unidade. No respeito à unidade. Então, seja homem, seja mulher, né? O ministério é de quem recebe o chamado, né? Então, a gente precisa focar que a gente trabalha para a unidade do corpo. Então, a gente precisa também sair um pouco desse looping, né? Dessa reprodução do social dentro da esfera da igreja. A igreja deveria ser o que os poetas vão chamar de oásis, né? Você está num deserto, sem água, caminhando, sol quente, você encontra um oásis, né? Um lugar onde você vai ter água fresca para beber, um lugar onde você vai ter sombra para se esconder do sol, onde você vai poder se recuperar, se sentir bem. Isso deveria ser a igreja para a sociedade, não a reprodução, inclusive das crueldades da sociedade, em uma esfera menor que é a igreja local. Né? Então a gente precisa um pouquinho também se afastar dessa discussão e criar na igreja uma ambiência, né, que nos faça sentir o reino dos céus na terra. A igreja é esse espaço. Então eu não posso reproduzir esse espírito de contenda. Eu tenho que entender que o Espírito Santo de Deus distribui o dom para quem ele quer. As limitações, quem coloca não é o Espírito. As limitações são a nossa interpretação social sobre aquilo. E vou dar a minha opinião pessoal, tá, irmãos? Eu acho mesmo que as mulheres não exercem certos cargos na igreja porque eles são exercícios de poder. Se você parar para pensar, inclusive o cargo de pastor, né? Quem é essa figura de mais poder da igreja se não o pastor? Né? A pessoa que lidera o púlpito, que lidera os ministérios, que lidera os planos, os sonhos, os projetos da igreja. E se a gente para perceber o trabalho da igreja, inclusive nas igrejas que têm pastores, muito do trabalho realizado na igreja é realizado por mulheres. São as mulheres que movem. E a gente não vai ver isso só na nossa igreja, não. A gente vai ver isso no ministério de Cristo. Tanto que vão dizer, Cláudia, a mulher de fulana, a mulher de Cláudio, que trabalha no governo, fulano, elas são as mantenedoras do ministério de Cristo, seja com ajuda financeira, seja com a sua própria vida. Então a mulher está exercendo o trabalho, o ministério. Eu não acho, para mim, Yumi, não é importante ter um título, mas eu entendo que para sanar, para fazer a mesma coisa que o Evangelho de Cristo fez, que é a redenção da narrativa da criação, né? É importante
que a gente confira esses títulos às pessoas. Porque eu já vi várias. A minha mãe faz várias viagens missionárias, eu já fui várias vezes com elas, e eu chego no interior. Quem é que está liderando aquela missão? Uma mulher. Exercendo o dom do pastorado. Ela só não tem um título, mas ela está lá admoestando, ela está lá ensinando, ela está lá assistindo, cuidando das ovelhas, ouvindo as ovelhas. Ela está lá pastoreando as ovelhas. Ela só não tem um título. E eu poderia dizer o nome de várias. Né? Vocês devem conhecer a Ana Áurea, que leva uma creche sozinha, né? Dentre muitas outras que a gente conhece, né? De outros muitos ministérios que a gente conhece. E a gente precisa entender que a gente não pode limitar a ação do Espírito Santo. A gente não tem esse direito. E eu não acho realmente, irmãos, que o Espírito Santo diz assim, vou dar um dom de pastor ali. Peraí. Deixa eu conferir se é homem ou mulher, porque só pode dar o ministério do pastorado se for homem. Eu não acho que o Espírito Santo faz isso, né? A gente precisa entender que às vezes o que a gente vai fazer hoje não seja um movimento progressista, seja a mesma coisa que Cristo fez, a redenção da narrativa da criação. Se lá na narrativa da criação o homem ficou superior à mulher, com o advento de Cristo, a mulher trouxe ao mundo o Filho do Homem. E isso nos igualou perante Deus. Não nos faz melhores que o outro, né? Nem a mulher é melhor do que o homem, nem o homem é melhor do que a mulher. Mas somos iguais perante os olhos de Deus e interdependentes do corpo. Precisamos uns dos outros no corpo. E para que a igreja seja um lugar sadio, para que a igreja seja um lugar são, a gente precisa entender que para além do ministério ser exercido por homens ou por mulheres, a gente precisa estabelecer esses critérios de que a lição nos falou, né? O critério de respeitar as dinâmicas culturais e, como servos de Cristo, né? Trazer a luz para as dinâmicas culturais, trazer a coerência, a serenidade, o entendimento para estas dinâmicas culturais. E se nessas dinâmicas culturais há o exercício do maligno e da maldade, corrigi-las sim. A gente precisa respeitar as lideranças estabelecidas, diferenciar a pessoa do cargo que ela ocupa, e entender que se eu tenho uma divergência com uma pessoa, eu não posso travar uma batalha contra o seu ministério, porque uma coisa é uma pessoa, outra coisa é o ministério que ela exerce, e a gente precisa fortalecer os nossos pares, né? Nós, quando somos líderes, fortalecemos. A gente até briga depois, viu, irmãos? Eu queria que alguns irmãos assistissem umas reuniões do conselho. A gente diverge porque é normal, é do ser humano divergir, mas a gente diverge ali porque a gente quer o melhor para a igreja. E acabou aquela reunião? Acabou. Aí nós somos irmãos, vamos lá para cima e dirigimos o culto e cantamos juntos, porque isso é que é saudável das relações. E por fim, a gente precisa compreender que nós somos um corpo e que qualquer liderança, seja ela de homem ou de mulher, precisa respeitar a unidade desse corpo. Né? O ministério não é de homem ou de mulher, o ministério é de quem recebe o chamado e trabalha para que o corpo de Cristo continue unido. Então, como mulher, né? E terminando essa lição sobre o ministério da mulher da igreja, eu queria pedir aos irmãos, né? Que abram esse entendimento, que entendam que talvez o que nós estamos vivendo hoje é a redenção de Cristo, né? Onde a Bíblia diz que Deus é amor. E onde impera o ódio, não existe Deus. Se nas nossas relações é mais importante o gênero, o sexo da pessoa do que quem ela é, né? Ou do filho de Deus que ela é, a gente não está vivendo bem as nossas relações. E a gente precisa, né, em alguns momentos, como servo de Cristo, trazer a justiça, trazer a equidade, trazer a reparação, porque foi isso que Cristo fez. Cristo trouxe para nós salvação, justificação, a proposta de uma vida abundante, a redenção. Que Deus nos abençoe e que possamos todos
viver ministérios saudáveis e, quando chamados por Deus, exercer ministérios saudáveis.